Boa noite! Hoje a gente está aqui para falar sobre um estilo de música que foi um dos mais revolucionários, né, do cenário cultural do último século. Eu estou falando de um estilo que mistura sexo e drogas e também paz e amor, né? Essa mistura entre a agressividade, a rebeldia e também por que essa rebeldia, né? Por um mundo com mais paz, com mais igualdade, né? Com mais respeito. Eu estou falando do rock and roll, né? E a proposta, né, dessa live hoje, então, é falar um pouquinho da história desse gênero musical tão importante e também apresentar algumas versões aí nossas de algumas canções. A princípio, então, a gente vai falar dos primeiros precursores, né, do estilo. Antes, então, do rock ser uma invenção oficial da década de 50, ele foi um movimento que já surgiu dentro da música afro-americana. Se a gente for procurar a origem verdadeira ali do rock, a gente vai cavando até o blues, que surge nos Estados Unidos, em especial no sul dos Estados Unidos, nas fazendas, né, nas lavouras de algodão, onde os escravos cantavam algumas canções que eram durante o trabalho, que eram canções com características de resposta e pergunta e resposta, né? E junto com o blues veio também o gospel, né, que também tem essa característica de pergunta e resposta, e também as palmas, a interação do público, né, que estava ali nos cultos com o pastor, juntando então essa ideia do blues e do gospel, que são músicas, né, essencialmente de origem afro também. Elas vão misturar elementos do jazz, do soul, que também é música de origem negra, e do country, que é música branca também. Então aí o rock já começa a fazer, justamente numa época que tinha muita segregação, né, nos Estados Unidos, onde ele vai surgir, ele já começa fazendo essa união então das duas culturas. Durante a década de 40, né, algumas inovações tecnológicas vão então possibilitar que a música seja um produto de massa, principalmente o rádio, né, as formas de gravar também o som. Então isso vai possibilitar que a música seja amplamente distribuída. E nesse contexto, né, alguns cantores de blues, de rhythm blues, já faziam rock and roll, mas não era ainda chamado assim, mas era um gênero bem parecido. Mas como a maioria desses cantores eram negros, eles não apareciam tanto na mídia quanto a música branca. Nesse contexto, né, de pós-guerra, década de 40, final da década, depois da Segunda Guerra Mundial, então é necessário ali para a juventude uma nova forma, né, de reinventar o mundo, de não querer mais guerra, de pedir paz, e também de se divertir, né? Acabou a guerra, vamos curtir, vamos celebrar a liberdade e tal. Então esse novo gênero surge ali com músicas alegres, né, para contrastar e remediar, né, a grande depressão que veio anteriormente e com o fim da Segunda Guerra. Um bom exemplo, né, do que a gente falou sobre a música negra é a Sister Rosetta, né, que é uma cantora ali que já gravou uma música com o nome de Rock Me na década de 40. Era uma cantora de música gospel que usava uma guitarra ainda não elétrica, né, eu acho, e dançava e comunicava com a plateia, e essa gravação dela da década de 40 já é considerada então como uma gravação de rock and roll, assim como algumas canções até da década de 20 ou 30 tinham já características, né, desse novo estilo, que ainda não tinha ganhado esse termo. O rock, desde essa época, mesmo antes dele ter um nome, por ser uma música de origem afro-americana, sofreu muito preconceito. Não só no início, como até hoje, ainda por muita gente é mal visto, mas principalmente no início, né? Então ele teve essa rejeição, especialmente nos Estados Unidos, do público branco, das pessoas com família, dos homens brancos, né? Que achavam que eram músicas que falavam de temas que não eram temas apropriados para crianças, mulheres, família, etc. Então foi um estilo que sofreu preconceito desde o início.
e era considerado como race music, né, que é a música negra nos Estados Unidos. Naquela época era considerado assim, então era um termo, né, preconceituoso com a música, criticando aquele tipo de música. Década de 50. O DJ Alan Freed, então, populariza, né, o termo rock and roll, falando do termo ao vivo, para se referir às músicas do gênero. E também a gente tem um marco, né, da popularização, da divulgação e da oficialização do rock and roll, que foi a gravação de Elvis Presley, que gravou o disco com Blue Moon e That's Alright Mama, né, lado A That's Alright Mama e lado B Blue Moon. A partir disso, então, o rock ganha as rádios e no final da década de 50 a gente vai ter uma explosão, né, de novos artistas, como Johnny Cash, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Little Richards, Bill Haley, né, inclusive com a canção Rock Around the Clock. E falando em Rock Around the Clock, essa mesma canção, né, é dada a ela o crédito de primeira canção de rock gravada no Brasil. Por quê? Essa canção é de Bill Haley, porém foi gravada no Brasil e saiu até antes da versão do Bill Haley nos Estados Unidos. Nora Ney, né, Nora Ney gravou uma versão em português. E a gente vai ouvir agora, então, essa versão, uma parte da versão da Nora Ney, uma parte da versão do Bill Haley. Estou esperando meu bem, a aflição tão depressa me vem. Pro relógio então eu quero sempre, sempre, sempre olhar. Não tem o que pensar, eu canto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 2, faltam 3. Mas como vai custar o tempo a passar? Será que vem ou não vem? Esta noite meu bem, se pudesse o relógio mais depressa agora andar. Rock to broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When 8, 9, 10, 11, 2, we'll be going strong, and so are you. Gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock to broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. The clock strikes 12, the two of them start to honk clock again. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock to broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Década de 60. Então, o que marcou, né, o estilo durante a década de 60 foi a invasão britânica, chamada invasão britânica. Quando Elvis foi para o exército, né, o povo pensou que, nossa, acabou o rock and roll. Mas então os ingleses começaram a produzir também muitos álbuns do gênero. O mais famoso, né, os mais famosos então foram os Beatles, né, e toda a Beatlemania e todo o estilo inglês de fazer rock então invadiu o cenário da Europa e na América também, chegando até no Brasil, né. Essa mistura, né, do rock inglês com o rock americano vai misturar então as guitarras que já tinham surgido ali na década de 50 com música clássica, né, com instrumentos mais clássicos, que é o que o Beatles vai fazer e muitos dos outros das outras bandas britânicas que vão surgir.
A gente pode citar, por exemplo, o Rolling Stones, The Who, né? E tem muitas outras, né? As canções mais famosas, por exemplo, Satisfaction, do Rolling Stones, a canção Twist and Shout, do Beatles, né? E além desses ícones, né, britânicos, a gente vai ter também uma cantora que marcou muito a década de 60, uma das primeiras mulheres a cantar em estilo, né? Que foi a Janis Joplin. Janis Joplin foi uma mulher que cantava blues, né, e country, e também foi considerado um gênero, um estilo de rock and roll, né, o country rock ou o blues rock, né, eram os estilos que ela cantava. Janis Joplin, ela morreu aos 27 anos, né, como a gente já sabe, por uma overdose. 3 dias antes, ela estava terminando de gravar um disco, né, o Pearl, e ela vai cantarolar uma canção, né, que hoje a gente conhece, a mais famosa dela, que é Mercedes-Benz, mas essa música nem sequer estava na pauta de entrar pro disco, né? Só que, como ela faleceu antes do disco ser lançado, então os produtores resolveram utilizar esse trechinho que ela cantou entre uma gravação e outra, né? E essa música que ficou muito famosa, ela pede a Deus uma Mercedes-Benz, é uma crítica, né, que vem nesse contexto dos movimentos culturais, dos movimentos sociais pelo direito civil, né, na década de 60. Então vai explodir aí o mundo do feminismo, o movimento também negro, né? Então essa música fala um pouco da indústria fonográfica e todo o seu machismo, né? Que uma mulher mesmo que cantora mesmo famosa, não recebia tão bem quanto um cantor homem, né? Os seus amigos, todos os cantores tinham Porsches e Mercedes-Benz, que era o carro de luxo mais desejado da época, e ela, como sendo uma cantora mulher, não tinha, né, conseguido comprar então seu Mercedes-Benz. E então fiquem com a canção Mercedes-Benz, uma versão. Na década de 70 a gente vai ver um boom, né? Uma explosão então do que vão ser várias vertentes do rock and roll. É quando surge, né, a raiz do metal, é quando surge o garage rock, o punk rock, o new wave, o glam rock, o hard rock, o rock progressivo, né? E a palavra que marca a década é a psicodelia, né? Então as bandas vão vir ali com muitos recursos também artísticos, né? Fora os recursos musicais, mas também recursos visuais, né? É onde vai começar também
o rock de arena, né? O que a gente chama de rock de arena. O rock de arena traz aquela mesma experiência, né, que os primórdios lá do rock traziam, que é aquela questão de resposta e interação do público, né? Então o rock de arena se torna aqueles grandes shows, né? Como a gente vai ver os shows do Pink Floyd, os shows do Iron, né? Os shows do Black Sabbath e outras grandes bandas que vão fazer mega eventos, mega espetáculos, né? O rock de arena, então, transforma a experiência de um show de rock muito mais intensa, com muita gente, com a participação do público, com as danças, né? Bandas que surgiram nessa década, que ficaram em evidência nessa época, a gente pode citar Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, AC/DC, Scorpions, Aerosmith, e também, né, a gente não pode esquecer de uma outra vertente muito importante, que é o punk, né? E surgem bandas como Ramones, Sex Pistols, The Clash. Então, assim, na década de 70 a gente vai ter muitas ramificações do rock. E é onde também a gente vai ter esse início do heavy metal. O rock de arena, né, também é caracterizado por esses grandes espetáculos. Aliás, o rock dos anos 70 vem com muita contestação, né? No Brasil, por exemplo, a gente vivia um período de regime militar e no mundo inteiro também ainda voltava um contexto de guerra por causa do Vietnã. Então, começa-se a pedir por mais paz, começa-se a ter mais críticas sociais. O rock and roll deixa de ser só aquela música mais alegre para dançar, passa E além do heavy metal, né, a gente vai ter também as canções de love metal, né, as canções de metal, que também vão trazendo um pouquinho da temática mais romântica, como é que a música que a gente vai ouvir agora, Wasting Love.
grunge e do rock alternativo. Bandas como Nirvana, como Red Hot, como Alice in Chains, Pearl Jam, Oasis, Rage Against the Machine, Offspring, entre outras, né, Green Day. Essas bandas vão surgir reinventando os estilos anteriores, porém com um pouco menos de investimento. No Brasil, por exemplo, essa década de decadência um pouco do rock, apesar de que muitas bandas boas vão surgir também, né, no cenário nacional, que a gente vai falar daqui a pouco, mas né, da década de 90, então a gente pode destacar o grunge, que vai surgir então, trazendo um pouco do punk, só que com menos, um pouco mais simples, né, com menos adereços, com menos recursos também. Década de 90. Na década de 90 a gente vai ter então o indie, né, que é um novo estilo do rock que vai surgir. E fora o indie, né, tem o nu metal e tem um que é famoso até hoje, que é o emocore, né? O emocore, o indie, eles vão trazer um novo jeito, né, de questionar, né, um novo jeito de fazer o rock and roll. Tem uma pegada mais comportamental também, né, tipo, como agir até com o perfil emocional, né, dos adeptos do movimento também que surge junto, que é o movimento emo. Inclusive isso é importante de ressaltar, né, que o rock, como movimento cultural, ele vai trazer vários movimentos culturais dentro, né, como o próprio movimento punk, né, e o emocore, que vai vir nos anos 2000, com essa pegada das franjinhas, das coisas mais coloridas dentro do rock, né, quebrando aquela coisa da roupa preta, dos spikes, uma coisa metálica, vão trazer um rock mais fofinho e também um rock mais emotivo, né? Bandas que a gente pode citar que surgiram nesse contexto, emocore, nu metal e indie. Temos Slipknot, Korn, o System of Down, o Creed, o Avenged Sevenfold, uma banda que eu adoro, que é o Evanescence, né? Também tem algumas outras, né, como o Arctic Monkeys, My Chemical Romance, Strokes. A gente também pode destacar alguns outros artistas que fogem um pouco do gênero, né? E os outros artistas que vão surgir na década, nos anos 2000 para frente ali, ainda tinham muito do saudosismo, né, do rock. Ou eram influenciados por essa nova onda indie e emo, ou tinham uma pegada de resgate do rock mais antigo. A gente pode citar a Amy Winehouse, por exemplo, né, que pegava tinha essa pegada muito mais jazz, blues, né, do que os estilos que surgiam então ali na década. E se a gente for ver, né, o rock and roll hoje, né, o que a gente pode falar do rock and roll hoje? Apesar de que a gente tem sempre essa ideia de que o rock morreu, as gravadoras não valorizam, os outros estilos tomaram conta, né? Se a gente vai pesquisar a fundo, a gente descobre muita banda de rock boa, atual, né? 2015, 2018, 2020, surgindo cada dia mais bandas muito bacanas e que a gente realmente não vê assim na grande mídia, né? Infelizmente mais, mas se a gente pesquisar a gente consegue encontrar algumas, como a Greta Van Fleet, né? Eu conheci recentemente, achei muito legal a banda. The Streets, Royal Blood, Blues Pills, Tension Pilots, né? Que são, se não me engano, são 3 rapazes, né? Enfim, né? O que a gente percebe, né, do rock and roll? Desde que ele surgiu até hoje, ele vem trazendo a linguagem de quem tem muito para falar, mas prefere ouvir um som. Say I need to have him today.
tem aí, como a gente falou mais cedo, sobre o Rock Around the Clock, gravado versão em português da Nora Ney, né? E a gente também tem o Calbi Peixoto, lá nos anos 50 também, com Rock and Roll em Copacabana. Muita gente pensa que o rock começou no Brasil só nos anos 60, mas a gente já tinha sim gravações, até inclusive autorais, né, no Brasil, de rock and roll. Mas nos anos 60 ficou muito famoso dois movimentos, né, a Jovem Guarda e a Tropicália. A Jovem Guarda imitava muito o rock americano, era bem aquele enlatado americano, a cópia, né, o comportamento tudo, porém as temáticas eram sempre mais românticas. Por exemplo, Estúpido Cupido, da Celi Campelo, a Minha Menina, do Mutantes, até Mutantes mesmo pegou essa pegada romântica no início, Splish Splash, do Roberto Carlos. E na Tropicália, né, a gente já via temáticas um pouco mais sociais, questionadoras, mas ainda muito também misturada com a MPB. Exemplos da Tropicália a gente pode citar os Novos Baianos, Gil, Caetano, né? Na década de 70, então, no Brasil, a gente vai ter uma explosão de bandas, como foi no mundo inteiro, uma explosão de gêneros, de estilos musicais, de subgêneros do rock. Então a gente vai ter, aqui no Brasil também não foi diferente. Aqui vai ter Ney Matogrosso com Secos e Molhados, Raul Seixas, Casa das Máquinas, Aeroblues, Bacamarte, Joelho de Porco, Modo Perfeito, Patrulha do Espaço e infinitas bandas também, que se a gente for pesquisar a gente encontra bastante coisa que surgiu no Brasil na década de 70. Trazendo também essa psicodelia, né? Essa mesma vibe. O Rock in Rio veio na década de 80 e marcou então no Brasil o rock de arena, né? O Brasil passa então a se tornar, na década de 80, um destino das grandes turnês de rock do mundo, né? Então as grandes bandas ali de rock and roll, de metal, heavy metal, hard rock, vão se apresentar no Rock in Rio, né, que começa a sua primeira edição em 85, e isso vai influenciar também o surgimento de muita banda no Brasil. A mais famosa, mais icônica, inclusive fora, que é o Sepultura, né, que vai surgir na década de 80. A gente vai ter o punk brasileiro, né, com bandas como Aborto Elétrico, Cólera, o Aborto Elétrico, que é daquele cenário de Brasília, onde vai surgir o Legião Urbana depois, né. O Kid Abelha, o Biquíni Cavadão, Camisa de Vênus, Blitz, a Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Titãs, RPM, né? Então a gente também vai ver surgir o pop rock, né, brasileiro, então, na década de 80. Na década de 90, né, foi uma década de declínio do rock, pelo menos financeiramente, porém também foi uma década rica, né, no Brasil também, de bandas. A gente teve Raimundos e Mamonas Assassinas, que era um rock mais irreverente, mais regional. A gente vai ter o Charlie Brown falando bem dos dramas da juventude brasileira, né? O Planet Hemp, o Tia Anastácia, o Rapa, Nação Zumbi, o Ira. Então a gente vê no Brasil essa fusão, né, da cultura local com o rock and roll, né, na década de 90. Eu sempre achei que era vivo, parafuso e fui dentro.
novamente, eu sei que vão fazer reinstalar o sistema. E pra gente fechar, né, então vamos ficar com uma frase de Raul Seixas, que explica muito bem o que era ser roqueiro naquela época, o que é ser roqueiro e questionar o mundo hoje, né? Prefiro ser louco num mundo onde os normais constroem bombas atômicas. Gostaria muito de agradecer à Lei Aldir Blanc, à Secretaria Municipal de Cultura, à Prefeitura Municipal de Divinópolis, o Emergências 37, todo mundo que apoiou, né, a ideia desse projeto, todo mundo que está assistindo essa live em casa, e compartilhem, né, divulguem, ajudem a divulgar mesmo a história do rock. Muito obrigada, boa noite.